O Internacional volta a treinar nesta segunda-feira e se prepara para o jogo da próxima quarta contra o América Mineiro às 9h30 da noite. O técnico Mano Menezes no dia de hoje define a escalação para a viagem que acontece amanhã à tarde. Além disso, eu quero te trazer informações nesse momento sobre a exigência que o técnico Mano Menezes fez para o Internacional para contar com volante para a próxima temporada. Além disso, também eu quero te trazer informações neste momento sobre uma busca de um goleiro argentino. Esse goleiro ainda continua na mira do Internacional, caso o Daniel seja vendido. E também quero te falar sobre o artilheiro da Série B, Gabriel Poveda, jogador que foi oferecido para o Internacional. A direção e a comissão técnica terem interesse nesse jogador? Essas e muitas informações tu confere aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar já o teu gostei, porque deixando o teu gostei, tu ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, chegar cada vez mais colorados. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez nesse canal, ou se tu assistes, porém tu não te inscreveu, aproveite e te inscreve, porque te inscrever no canal a gente vai chegando a cada vez mais inscritos. E também no lado tu já pode ativar o sininho de notificações. O sininho de notificações sempre que tiver vídeo novo, novas informações aqui sobre o Internacional, o seu celular será sempre notificado. Então aproveita e aperta o sininho de notificações no lado do botão de se inscrever. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então com as informações do Internacional dessa segunda-feira. O Inter que se representa agora pela manhã no CT Particante e começa, né, sua preparação. Hoje o Mano define a sua escalação para o jogo da próxima quarta contra o América Mineiro. Faltam 4 rodadas para o encerramento do Campeonato Brasileiro. O Corinthians acabou jogando agora no último sábado, num jogo atrasado que tinha com o Goiás, acabou empatando pelo placar de 0-0. E nesse momento o Internacional abriu 6 pontos para o Corinthians e para o Fluminense. O que isso significa? O Inter tem 2 rodadas de gordura para esses dois clubes, que estão quinto e quarto colocado. O sexto, que é o Atlético Paranaense, aparece com 51 pontos. O Inter já não tem mais problema, o Atlético Paranaense não pega mais o Internacional porque é uma diferença de 13 pontos. Mas o Fluminense e o Corinthians ainda estão à vista do Internacional. O Inter ainda precisa vencer 2 jogos, ou o Fluminense e o Corinthians, né, tropeçarem nos próximos 2 jogos, para o Inter pelo menos já garantir uma terceira colocação no Campeonato Brasileiro. E o jogo da quarta-feira é Flamengo no estádio Maracanã contra o Corinthians. O que significa que algum dos dois times vão acabar se matando nessa disputa, né, por uma colocação para uma premiação maior. E aí o Inter pode se aproveitar e ganhar do América Mineiro e abrir não só uma pontuação para o Flamengo, apesar que o Flamengo pode ganhar do Corinthians, né, mas caso aconteça um empate, por exemplo, o Inter pode abrir 5 pontos para o Flamengo e abrir 8, né, para o Corinthians, ficando quase virtualmente, pelo menos já garantido uma terceira colocação no Campeonato Brasileiro, tá bom? E eu quero te falar sobre a escalação que o técnico Mano Menezes deve colocar a campo. A gente sabe que a gente deve ter as voltas de Johnny, Bustos e Alemão, que voltam da crise viral. O Maurício, que é um jogador que já está totalmente recuperado da lesão, já está na sua plenitude de física, deve voltar também ao time titular. E o Edenilson deve voltar ao banco de reservas. Assim a escalação fica com Kehler no gol, Fabrício Bussa na lateral direita, Vitão, Rodrigo Moledo e René. O meio de campo a gente deve ter Johnny ao lado de Depenha, mais à frente o Alan Patrick, o Maurício e o Pedro Henrique, e na frente o Alexandre Alemão. O Liseiro ainda é uma dúvida para esse jogo, a gente não sabe se ele vai ser relacionado. No caso do Gabriel Mercado, é um jogador que ainda deve seguir fora. Espera-se que na próxima rodada, né, que é contra o Atlético Paranaense no estádio de Beira-Rio, aí sim o Gabriel Mercado seja relacionado, tá bom? Inclusive daqui a pouco podendo disputar uma vaga, né, com o Rodrigo Moledo. Eu quero te falar aqui um pedido que o técnico Mano Menezes fez para a direção do Internacional, né? Já prospectando a próxima temporada de 2023, né? O Mano já estudando como é que vai ser esse plantel para a disputa da Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, disputa, né, do Campeonato Gaúcho. Eu quero te falar sobre um pedido que o técnico Mano Menezes fez para a direção do Internacional, que é pro Edenilson ficar no Inter. A gente já tinha informação, né? Inclusive eu tinha trazido para ti anteriormente, aí essa informação que o Edenilson pode ficar para a próxima temporada. Inclusive pode-se dizer que seria o primeiro reforço do Inter para 2023.
O jogador, ele quer deixar o Internacional, né? Em função de toda a pressão que ele vem recebendo de uma maneira externa, né? Pela torcida do Internacional, principalmente nesses últimos anos, e até uma pressão de maneira interna, né? Por ser uma das principais lideranças do Internacional e ser um dos principais jogadores, ele acabar não trazendo títulos pro Internacional, é um jogador assim que tá com um nível de um mental psicológico muito forte. E ele gostaria de ter novos ares, por exemplo, sair do Rio Grande do Sul, né? Para dar uma esfriada na cabeça. Mas, por o Inter não encontrar nesse momento uma reposição à altura no mercado, com o valor que conseguiria pelo Edenilson, ou um jogador na troca à altura do Edenilson, o técnico Mano Menezes pensa em manter esse jogador para a próxima temporada. Não sendo um jogador titular. Vocês podem ver, por exemplo, na tendência de escalação que eu te trouxe agora anteriormente, o Edenilson é um jogador reserva, mas é um jogador para compor elenco. O jogador que entra na segunda etapa, pode sim fazer uma diferença. E aí eu acho muito válido, por exemplo, o Edenilson não ser mais aquele protagonista, mas ser aquele jogador coadjuvante que entra na segunda etapa. Por exemplo, quando o DP não está à disposição, ou quando o Maurício não estiver à disposição, aí sim ele entrar na vaga de algum desses atletas. Acho muito válido essa escolha do técnico Mano Menezes. Agora, tem dois problemas, né? A direção querer a permanência desse jogador e, segundo, o Edenilson ser movido da ideia de deixar o Internacional. É algo que agora, nas próximas semanas, principalmente com a finalização do Campeonato Brasileiro, a gente deve ver esse assunto rolar mais vezes. Passando agora para mais uma informação, eu quero responder uma pergunta aqui que alguns me deixaram nos comentários. Com a possível saída do Daniel na próxima temporada, né, o jogador que recebeu algumas sondagens agora na metade desse ano, virou um goleiro reserva do Internacional e pode sim deixar o Inter. O Inter iria atrás de um outro goleiro, né, para o lugar do Daniel. E o Agustin Rossi, jogador do Boca Juniors, que já foi sondado pelo Internacional antes do Kehler virar titular, né, seria um jogador que estaria na mira do Inter caso tivesse alguma saída de algum goleiro. Mas com a titularidade do Kehler, nesse momento que vem fazendo uma belíssima partida pelo Internacional, vem fazendo um belíssimo campeonato pelo Inter desde que virou titular, a possibilidade do Inter buscar um goleiro nesse momento é muito pequena. Óbvio que se o Daniel deixar o Internacional, o Inter deve fazer algum movimento sobre isso, mas não de um goleiro de alto nível, como Agustin Rossi, não viria para ser reserva do Internacional. O próprio argentino não gostaria disso, porque é um jogador de alto nível, por exemplo, do futebol sul-americano. O Flamengo, por exemplo, estaria interessado nesse jogador. A tendência é que esse atleta não venha e o Inter não busque goleiros para a próxima temporada, tá bom? E a última informação que eu quero te trazer é sobre o Gabriel Provedo, uma informação que eu já te trazer lá atrás, mas agora eu quero te trazer novos capítulos. Há cerca de 2 semanas atrás, mais ou menos, eu te trouxe a informação, né, que o Gabriel Provedo foi oferecido para o Internacional, né, por meio do seu empresário. O Gabriel Provedo, ele é o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, tem 19 gols neste momento, né, em 37 jogos, é um jogador que vem fazendo um excelente campeonato pelo Sampaio Corrêa. E foi um jogador que foi oferecido para o Internacional. Nessa ideia de achar, por exemplo, um novo Alexandre Alemão, um novo jogador assim, que poderia vir com um salário pequeno, com uma expectativa pequena, porém com uma vontade muito interessante. É um jogador aqui que já jogou no Rio Grande do Sul ano passado, por exemplo, pelo Brasil de Pelotas, e também fez uma boa Série B, apesar do rebaixamento do Brasil. Seria um jogador assim que está na stand-by do Internacional. Se o Inter vê que precisa de um atacante para compor elenco, o Gabriel Proveda vai ser tentado, já que ele poderia vir para o Internacional sem custos, em função de estar com o contrato acabando no Sampaio Corrêa. Então deixa aqui nos comentários se tu gostaria da busca desse atacante. Ou foi por aqui, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!